Antes de começar a fala, quero agradecer o convite feito pelo Dr. Ávila, presidente da Comissão de Direito Constitucional dessa seccional. Agradecer à doutora Jussara pela receptividade, pelos trabalhos também aqui realizados. Cumprimento a mesa, em nome do professor Trovão, que é um professor que eu tenho toda a admiração científica e acadêmica, profissional. Então, é um prazer imenso estar aqui. Cumprimento os professores da UOL também, em nome do professor Trovão. E cumprimento o meu companheiro, Brian, por ter vindo também me acompanhar. Bem, eu começo a minha fala fazendo um registro, que hoje é uma noite muito feliz, porque, além de eu estar dividindo mesa e painéis com outras mulheres, hoje também é um dia histórico para esse país, porque, pela terceira vez, teremos uma presidente mulher no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a ministra Rosa Weber tomou posse como presidente dessa corte. No último dia 25, a ministra Maria Tereza também tomou posse no Superior Tribunal de Justiça como presidente. Então, a gente ter esses espaços com liderança feminina realmente é algo muito importante e que deve ser ressaltado. Bem, me foi dada a missão de falar de direito à paz. E o que falar de direito à paz dentro da minha área? Bem, eu pesquiso jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a atuação dessa corte num papel contramajoritário. Então, como falar de direito indígena sobre essa perspectiva, sem falar de direito contramajoritário? Mas o que seria direito contramajoritário? O próprio nome já diz, é contra a maioria. Muitas vezes o Supremo Tribunal Federal ele é provocado, obviamente, ele não age de ofício, e a não agir de ofício, quando provocado, ele deve, sim, julgar. O artigo 5º da Constituição, no inciso 35, o coloca nessa função, assim como o artigo 102 da Constituição. Então, neste papel contramajoritário, quando a gente fala, eu peço só para colocar, de direitos e garantias fundamentais, onde estão, muitas vezes, em xeque regras do jogo democrático, que o Supremo acaba, sim, exercendo esse papel contramajoritário. Um exemplo disso se dá quando o legislativo se omite, ou, muitas vezes, se utiliza da lei para tolher direitos e garantias fundamentais. Então, eu defendo aqui este papel contramajoritário nessa perspectiva, na defesa dos direitos e garantias fundamentais. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que a sociedade pôde acompanhar mais ativamente esse papel contramajoritário. Antes mesmo da gente entrar na jurisprudência de paz, dos povos, na defesa dos povos originários, a gente pôde acompanhar esse papel no julgamento da ADC 12, que proibiu o nepotismo dentro do Estado Democrático de Direito, o nepotismo dentro das instituições judiciárias, cotas raciais e sociais. Ali havia uma iniciativa da UNB que permitia as cotas sociais, mas houve uma provocação negativa para tolher direito dessas minorias. E o STF entendeu que não, que ações afirmativas estão de acordo com a Constituição. Acesso à educação também deve ser de acesso a pessoas negras e também índios e outras minorias. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, entendeu pela constitucionalidade das famílias compostas por pessoas do mesmo sexo, equiparação dos direitos das uniões heteroafetivas às homoafetivas. Acórdão que, em 2018, foi concebido pela Unesco como patrimônio documental e arquivístico da humanidade. Muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal é acusado de ativismo, mas seria um ativismo, seria uma proatividade? Será que a nossa Constituição não incumbe esse dever a ele? No papel contramajoritário, em defesa dos direitos e garantias fundamentais, eu me inclino a entender que não seria um ativismo, mas sim um dever de julgar, de prestar a sua função contramajoritária. E aqui, vamos lá. Jurisprudência de paz do STF aos povos originários, um panorama da última década. Aqui, a gente é um caso tem um pouco mais de 10 anos,
foi em 2009 que foi julgado o caso, mas em 2013 a gente teve o julgamento dos embargos de declaração. Então, vamos lá começar, até porque tem uma ação aqui do Estado que ainda está em julgamento, um recurso extraordinário, que fala de demarcação e marco temporal de terras indígenas. Então, é um tema que eu entendo que também tem algo muito próximo aos que aqui estão, porque é de interesse do Estado de Santa Catarina. Bem, o que foi o caso da demarcação da Raposa Serra do Sol, PET 3388. É uma ação que tem origem, uma ação popular do senador Augusto Botelho contra a União, que teria, com base numa portaria editada pelo Ministério da Justiça e ratificada pelo presidente Lula em 2005, que previa a demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol para os índios. E era uma região que, até hoje, ela é objeto de muita discussão, apesar de ter tido um precedente favorável à demarcação e à proteção dos povos originários. Aqui eu vou só abrir um parênteses para falar pela linguagem da Constituição. A Constituição, no título 8, fala dos índios. Há uma construção antropológica que chamar os indígenas de índios seria algo preconceituoso. E aqui eu peço licença para não falar pela linguagem antropológica, mas para falar pela linguagem da Constituição e chamar os povos originários ou indígenas, como antropologicamente preferem ser chamados, de chamá-los de índios, sem querer ofender ninguém nem tolher direitos. Enfim, nesse julgamento, o autor sustentava que essa portaria do Ministério da Justiça conteria vícios de processo administrativo de demarcação e que a reserva da área contínua traria consequências desastrosas de cunho econômico, comercial e social para o Estado de Roraima. Esse caso ele é muito interessante, trazendo apenas uma curiosidade, que, na ocasião, 3 ministros sobrevoaram a área da Raposa Serra do Sol. Ela fica ali no estado de Roraima, faz fronteira com a Venezuela, Brasil e Guiana. Ministro Gilmar, ministro Carlos Aires Brito, que foi o relator, e ministra Carmen Lúcia, sobrevoaram a região para entender melhor qual era a realidade daquele povo e quais eram as disputas que estavam em jogo. Interessante que esse precedente ele fala sobre uma análise fraternal, uma leitura fraternal da Constituição Federal. Uma leitura fraternal tem a ver totalmente com o direito fundamental à paz. Como falar de paz sem falar de fraternidade? Peço licença para citar aqui, e vocês têm aí na tela, um trecho do voto do relator, que ele diz: também aqui é preciso antecipar que ambos os artigos 231 e 232 da Constituição são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária. Vejam aqui essa função contramajoritária. Própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade, a igualdade civil moral de minorias, que só tem experimentado historicamente, por ignominioso preconceito, quando não pelo mais reprovável impulso coletivo de crueldade, desvantagens comparativas com outros segmentos sociais. Por isso que se trata de uma era constitucional compensatória de tais desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos de ações afirmativas. Eu peço para passar, por favor. E aqui ele continua. Nesse momento, o fluir do pensamento é que os artigos 231 e 232, que tratam dos índios, têm que ser interpretados como densificadores da seguinte ideia-força: o avanço estádio de integração comunitária é de se dar pelo modo mais altivo e respeitoso de protagonização dos segmentos minoritários. No caso, os índios a desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem preservar sua identidade somática, linguística e cultural, razão de ser da sua incomparável originalidade. Depois disso, e tão persuasiva quanto progressivamente experimentarem com a sociedade dita civilizada um tipo de interação que tanto signifique uma troca de atenções e afetos, quanto um receber e transmitir os mais valiosos conhecimentos e posturas de vida.
como no aparelho auto-reverse, pois também eles, os índios, têm o direito de nos catequizar um pouco, falemos assim. Então, aqui, o que o STF fez foi dizer que as terras indígenas, elas são da União, que cabe à União, segundo o artigo 20 da Constituição Federal, demarcá-la, mas que o usufruto dessas terras é dos índios, pertence a eles. E essa forma de demarcação que foi feita, nesse caso, da Raposa Serra do Sol, ela deve se dar de forma contínua. Ou seja, não pode haver fronteiras nem divisões, muito menos para exploradores daquelas terras, arrozeiros, garimpeiros, fazendeiros. Essa área deve se dar de forma contínua, porque é assim que a sua cultura se desenvolve. É assim que os índios subsistem, em sua essência. Não é possível que as terras sejam demarcadas em ilhas, como pretendiam também aqueles que estavam na disputa judicial. Pode passar, por favor. Posteriormente, agora vindo mais para perto, em 2013, foram julgados os embargos de declaração na PEC 3388. Por quê? Porque algumas questões ainda ficaram em aberto. Por exemplo, qual seria o marco temporal para a demarcação das terras indígenas? Esse também é o objeto agora do RE, aqui do Estado de Santa Catarina. Foi aventada que o marco temporal deveria ser a ocupação dos povos originários até a promulgação da Magna Carta de 1988. Mas aqueles que não estivessem ocupando aquelas terras, por conta de esbulho ou de coação, não poderiam perder o seu direito ao usufruto, porque o Estado não pode se valer da própria torpeza para tolher direitos e garantias fundamentais. Então, aqui nesses embargos de declaração, essa questão não foi resolvida, ela vai ser resolvida, a questão do marco temporal, ainda no recurso extraordinário, mas ficou decidido que, naquela região da Raposa Serra do Sol, a demarcação estava protegida sob o manto da segurança jurídica, mas era preciso, em outros casos, como vai acontecer aqui, nesse julgamento que já iniciou, ser visto caso a caso. Qual seria, como se daria essa demarcação e qual seria o marco temporal. E aqui eu aproveito para trazer um trecho desses embargos de declaração, que está aqui nos slides. A validade da portaria do Ministério da Justiça, do decreto presidencial de 15 de 4 de 2005, observadas as condições previstas no acórdão e a caracterização da área como terra indígena para os fins do artigo 220, 11 e 231 da Constituição, do que resulta não poderem persistir pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo no tocante a benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então, aqui ficou decidido que, na questão da demarcação, seria visto caso a caso, mas não se veria novamente ali na região da Raposa Serra do Sol. Pode passar, por favor. Outro caso, a gente citou ainda há pouco, que é essa DPF 186, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que falava justamente da reserva de vagas para negros, pardos e índios em universidades públicas. Veio a partir da UNB, que começou com essa política de cotas raciais e sociais, e o ministro relator, na época foi o ministro Ricardo Lewandowski, ele entendeu que a Constituição visou proclamar a isonomia não apenas no âmbito formal, mas também material ou substancial a todos os brasileiros. Então, o sistema de cotas estaria de acordo com a Constituição. E aqui eu cito esse trechinho da ementa, que diz: justiça social hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. Então, aqui também uma defesa das minorias historicamente excluídas, dos direitos e garantias fundamentais e dessa função contra-majoritária sendo colocada em prática. Não entendo isso ser ativismo, entendo isso ser o papel do Supremo Tribunal Federal sendo cumprido. Bem, agora, o último caso que eu trago para vocês
pode deixar, mas... da DPF 709. É uma DPF que ocorreu, ainda está em julgamento. Ela foi interposta pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e tinha como objeto um conjunto de atos omissivos e comissivos do poder público que tinham como consequência um risco de contágio e, muitas vezes, extermínios dos povos indígenas isolados durante a pandemia da Covid-19, principalmente quando não havia vacina. Nessa ação, pediam-se várias providências a serem tomadas pelo poder público em defesa desses povos, principalmente os povos isolados. Aconteceu que várias audiências foram realizadas, o ministro Barroso é o relator dessa ação, e ele determinou uma série de medidas a serem realmente tomadas pelo poder público em defesa dos povos originários. E o último caso, que eu vou pedir licença para não comentar tanto sobre, porque ele ainda está em julgamento, é justamente esse RE 1.773.065, que fala do marco temporal das terras indígenas. O primeiro a votar foi o relator, o ministro Edson Fachin. Ele proferiu um voto em favor dos índios. Todavia, esse julgamento ainda não foi concluído, há um pedido de vista, mas ele é de suma importância, eu acredito, aqui para o Estado de Santa Catarina, porque ele fala de uma demarcação que vai ocorrer aqui, e qual é o marco temporal, e esse marco temporal, se realmente for a Constituição de 88, vai causar vários impactos sobre outros casos parecidos com esse. O ministro Fachin, no voto, se vocês depois tiverem a oportunidade de olhar, ele deu uma interpretação, conforme a Constituição, a essa tese do marco temporal, como ela deveria ser aplicada. Mas, como ainda não há finalização do julgamento, eu não me sinto à vontade de comentar. Bem, e para finalizar, aqui eu trago algumas imagens de uma exposição que eu pude acompanhar do Sebastião Salgado. Ele é um fotógrafo, ele tira fotos nas tribos, ele vai na Amazônia, no Acre, na região de Roraima também, e ele tem esse contato com os indígenas. Essa foto é de uma garotinha, que é uma índia da Raposa Serra do Sol, ali, que estava em discussão esse caso. O nome dela é Adriele da Silva Macuxi, da comunidade Maturucá, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Essa foto foi tirada em 1998 e está em exposição no Museu do Amanhã. Quem for ao Rio de Janeiro, vale a pena ver a exposição, que está até o dia 29 de janeiro do próximo ano. E eu acho importante a gente também olhar nos olhos dessas pessoas, né? Não só ficar em tese, ver o que a Constituição fala, quais são os interesses de uma maioria que quer explorar essas áreas, que não entende quais são os direitos dessas pessoas constitucionais, enfim. Próximo, por favor. Aqui é a região do Monte Roraima, que fica próxima a essa comunidade que essa menina também fazia parte, a Macuxi de Muturucá, e é uma das regiões que foram objetos e que os ministros também sobrevoaram ali quando foram dirimir a questão. Pode passar, por favor. E aqui foi logo depois do julgamento da Raposa Serra do Sol, ali naquela época. Ela até escreveu no seio Raposa Serra do Sol. O nome dessa índiazinha é Maria Delaine Afonso da Silva. Ela traz consigo no peito, então, a terra indígena que eles estavam reivindicando, que é justamente a Raposa Serra do Sol, que foi reconhecida em 2005. Em 2009 veio o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Essa imagem também está exposta ainda no Museu do Amanhã. E, bem, a minha intenção aqui, nessa difícil missão de falar de função contramajoritária, direito de povos indígenas, uma construção dos últimos 10 anos em favor dos índios, foi realmente levantar o debate, trazer reflexões. É impossível exaurir o tema num tempo tão curto, mas eu acho que a função
nossa função, a função do professor é fazer a gente refletir, entender melhor a nossa Constituição. A gente tem uma Constituição que é, segundo o ministro Aires Brito, eu concordo, primeiro-mundista. Juridicamente, nós somos primeiro-mundistas, nós não só sabemos disso, mas devemos explorar e conhecer melhor os mecanismos que a gente tem. A gente tem muitos problemas, a gente está vivendo em crise, muitas vezes uma crise democrática contra as instituições. Meu papel aqui hoje também foi defender o papel da Corte Constitucional, muitas vezes atacada justamente por exercer essa função contra-majoritária, mas eu convido vocês a refletirem um pouco mais sobre esse tema e como as coisas acontecem aqui no Brasil. E, por fim, eu deixo uma mensagem de Darcy Ribeiro, antropólogo e fundador da nossa Universidade de Brasília, que ele diz: fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Muito obrigada.